áudio e aí fica um pouquinho mais tranquilo. Tá bom. Então, Ivanilda, deixa eu começar. Essas perguntas vão estar um pouquinho lá no questionário, mas mesmo assim dá para a gente ir se aquecendo e conversando. Há quanto tempo você trabalha como assistência religiosa? Como assistência religiosa, eu já trabalho em torno aí de uns 25 anos que eu trabalho. Eu sempre tive, mesmo quando eu trabalhava na área da enfermagem, na área administrativa, eu já coordenava também diretamente o trabalho de pastoral e espiritualidade junto aos pacientes da comunidade hospitalar onde eu trabalhava na época. Isso já desde 2013 para cá, eu já comecei a coordenar o trabalho de pastoral diretamente. Então, assim, eu já tenho uma experiência bem ampla na área, né? E cada dia aprendendo, porque a realidade é outra, onde a gente está inserido, então o contexto muda, a espiritualidade ela não muda, muda a forma da abordagem, né? Exato. Você precisou fazer alguma formação em específico para poder fazer assistência? Sim, quando eu estava, em 2013, quando eu fui assumir, eu participei de várias reuniões de capelania, participava das reuniões de capelania, que era entre pastores religiosos e leigos, né? Então, a gente tinha mensalmente as reuniões, e ali a gente tinha palestras também, orientando como coordenar, como trabalhar na área da pastoral, como abordar um paciente, como preparar as pessoas, ou seja, voluntários, para esse fim, né? E esse ano passado, aliás, 2019, 2020, 2018, 2019, 2020, nós fizemos o curso à distância, estamos agora na segunda etapa, fizemos de teologia, à distância, porque não deu para continuar, né? Presencialmente, então a gente fez tudo depois à distância, tínhamos aulas quinzenais, fizemos toda a formação, então já nessa parte de teologia a gente já tenho essa formação. E agora eu estou fazendo à distância também pela associação Ciência e Espiritualidade. A gente também já está finalizando, tem aí mais uns 5 pontos que nós faremos. Ai, que delícia! Hoje você se considera uma capelã? Eu me considero uma capelã. Tem alguma coisa em termos burocráticos que você precisa fazer para alcançar esse título? Essa palavra seria título, né? Capelã? Isso. Eu me considero capelã, mas eu não sou uma capelã. O capelão, nosso capelão, que eu digo assim, a gente, na verdade, se considera porque a gente faz muito atendimento, a gente acompanha muitas situações, né? A gente dá assistência, isso. A gente prepara todo um arsenal para que isso chegue até o paciente, né? Então, eu não vejo isso como só administrativo, né? Eu vejo como uma assistência de capelania indireta muitas vezes, mas o capelão em si, nós já temos que o padre Nivaldo, né? Ele já atende como capelão. Então, essa parte de capelania, nós já temos a pessoa que é preparada para isso, né? Eu atuo mais como coordenadora da pastoral, parte de assistência espiritual, tanto para os colaboradores como para familiares, pacientes, preparam tudo para que haja um atendimento que chegue até o paciente de acordo com o que ele precisa, né? Então, e para os colaboradores também. Na verdade, você faz assistência, né? Faço, procuro fazer. Não tem como não te perguntar, Ivanilda, você sofreu alguma barreira pelo fato de você ser mulher? Não. Que bom. Porque assim, a capelania propriamente dita hoje, a capelania, tem uma grande maioria que são mulheres já hoje como capelães, né?
principalmente vamos dizer aqui, em termos de religião, de crenças, né? Por exemplo, a parte dos evangélicos tem muitas capelães, né? Nós, como católicos, a gente tem o capelão, que é o sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote ele é preparado para fazer a unção dos enfermos, para levar a Eucaristia, para fazer o viático, que a gente chama dentro da capelania, né? Mas eu não sou capelã. Eu às vezes, me considero uma capelã, porque a gente procura estar ali do lado da pessoa, e a pessoa nos vê como algo de capelania mesmo, né? Uma assistência mais próxima, né? Dá um ouvido, escuta, né? Orienta, enfim. E tem, legalmente, algumas etapas para ter a capelania, um curso em específico, ou, no geral, mais é a experiência? Isso. Na Igreja Católica, vamos dizer assim, para nós católicos, é importante que o padre, que seja o padre, para que ele tenha todos os pré-requisitos para poder exercer a missão como sacerdote para administrar os sacramentos. Então, o padre pode ser capelão independente. É só a instituição contratá-lo como capelão. Entendi. Na verdade, vai mudar conforme a religião. Isso. Quando evangélicos, por exemplo, né, outras igrejas evangélicas, eles têm um curso onde o pastor faz o curso também para atender os pacientes, né, para atender o doente. E tem as pessoas que fazem a capelania ou obreiro, que também eles podem ir fazer essa ação junto ao paciente. Eles só não podem batizar na igreja deles, aí eles não podem. Mas, sendo capelães, eles têm essa autorização, mas daí eles fazem o curso. Entendi. Eu tenho, assim, vários capelães aí evangélicos que eu mantenho contato devido à assistência do paciente. Então, quando eles precisam visitar, não é proibido, mas pela pandemia a gente teve algumas situações que teve que distanciar, né, esse atendimento. Então, quando precisa, eles fazem contato comigo, aí eu peço para autorizar o capelão ou a capelã para poder entrar e fazer a visita ao paciente que eles precisam. Isso acontece ou acontecia com muita frequência? A frequência maior foi o ano passado, em 2020, 21 e 20, 2020 e 21. Esse ano a gente está mais tranquilo nessa questão de procuras, né, para entrar. Até porque eu acho que, pelo fato de ter sido feita uma restrição de visitas, tudo, então isso segurou um pouco, até por questão da pandemia mesmo, né? Claro. Eu acho que eles estão segurando um pouco também, né? Claro. Mas no eu tive, assim, uma ascensão bem grande de visita de capelães. Eu vou dar continuidade, na verdade, eu vou praticamente começar a entrevista. E tem algumas perguntas. Se ficar muito cansativo, Ivanildo, então a gente para, termina um outro momento, que fica mais tranquilo para você, tá? Não é tanta pergunta assim, mas se ficar... O que você pensa que é saúde e doença? Olha, falando em saúde, hoje, né, no nosso momento atual, eu acredito assim, que a saúde é o bem-estar da pessoa como um todo. Se a pessoa estiver bem espiritualmente, ela está saudável. Ela pode estar bem espiritualmente, mas ela pode estar com alguma doença fisiológica. Então, esse bem-estar dela não está completo. Então, a saúde é um todo, ele não é só a questão biológica, mas ele é o biopsicoespiritual. Então, isso tem que estar integrado para que ela esteja 100% bem. Isso eu entendo com saúde, né? E a questão da doença, eu acredito que quando a gente fala saúde e doença, a gente está procurando que esses dois eles estejam separados. A saúde esteja aqui, a doença esteja muito distante dela, né? Porque a doença, ela acomete a pessoa a ter esse bem-estar. Ela não permite que a pessoa viva livremente o seu bem-estar, que seria, né, a saúde.
Perfeito. E para você, o que é religiosidade, espiritualidade e religião? Tá. A religião, vamos começar pela religião, né? A religião, ela é algo que você define para viver, para você ter como um caminho. Eu sou da religião evangélica quadrangular. Dentro da igreja quadrangular, eu tenho essa religião, eu sou evangélico. Aí eu sou católico, pratico, vou à missa. A espiritualidade, ela já está longe de uma religiosidade, porque eu sou católico e tenho uma espiritualidade, por isso que eu sou católico. Eu sou evangélico, eu tenho uma espiritualidade, porque dentro da minha prática como católico e como evangélico, eu tenho que ter essa espiritualidade, eu tenho que praticar ela no meu dia a dia, que é a vivência do meu ser espiritual. Eu tenho que alimentar o meu espírito. Então, essa espiritualidade. A religiosidade, ela já está voltada mais por uma questão de, eu quero, é como se fosse devocionais, é uma religiosidade. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, porque isso me ajuda na minha espiritualidade. Mais ou menos assim. Entendi. Não sei se deu para entender. E aí, nessa compreensão, nem todo mundo que é religioso é espiritual e vice-versa. Sim. Okay. Em que momentos você é convocada, você é chamada para fazer assistência religiosa? Olha, para fazer assistência religiosa, a gente hoje não é muito chamado, né? Até porque todo mundo sabe que a gente não está fazendo visita diretamente ao paciente. Mas muitas vezes eu recebo... Toda a pandemia? Oi? Por causa da pandemia. Então, a gente não pode entrar de quarto em quarto para fazer a visita. Então, por causa da questão mesmo de segurança, tanto para nós como para o paciente, né? Então, a gente vai no quarto que solicita. Quando a visita não é para o padre, aí eu faço assistência, eu verifico o que o doente necessita, eu faço uma abordagem mais do que ele está precisando naquele momento, no sentido de escutá-lo, ou a família mesmo, né? Muitas vezes eu percebo alguém na capela, está frequentando a capela com mais, está tendo uma frequência maior na capela, ou está chorando no corredor, ou está triste sentado em algum lugar, às vezes eu já faço uma abordagem, precisa de alguma coisa. Eu sou Ivanilda, eu trabalho na pastoral, se precisar de alguma coisa à disposição, independente da sua religião, que você precisar, eu posso te ajudar. Então, às vezes eu me ofereço para a pessoa, né? Eu ofereço o meu atendimento. E no quarto, geralmente eu vou e escuto. Olha, eu sou da pastoral, o senhor pediu para virmos aqui, gostaria de saber em que podemos ajudá-lo. A pessoa às vezes sim, não, eu só gostaria de saber se o padre pode vir. Aí eu pergunto o que gostaria de ser com o padre, é uma confissão, é comunhão, é unção. Então eu tenho que fazer essa abordagem. Eu sou evangélica e gostaria que o meu pastor viesse me visitar. Isso acontece muito, da família me procurar, pedindo se eu posso entrar em contato com o evangélico ou com o padre da paróquia. Então, às vezes a gente é chamado para isso, para fazer esse intercâmbio também. Uhum. E acontece isso? Acontece, não com muita frequência ultimamente, mas acontece. Eu, às vezes, recebo mais ligações do que presencialmente, né? Eles, às vezes, ligam pedindo. Às vezes, ligam até de casa pedindo. E quando geralmente te chamam, tem um motivo? Geralmente tem. Às vezes, o motivo que eles chamam a gente no quarto é para conversar, né? Então, dependendo, às vezes, a situação do paciente, às vezes a gente não pode entrar no quarto, mas por causa do paciente. Então, geralmente eu abordo a família, daí, olha, eu não vou poder entrar porque não está liberado, a gente não pode ficar entrando nos quartos, mas eu posso entender o que eles estão precisando, o que é, então a gente conversa daí. Tudo que a gente faz agora é considerando, né, essa situação da pandemia, infelizmente, né? Isso já estamos quase uns 3 anos, né?
Mas a questão da abordagem pastoral, Alexandre, ela é mais voltada para o atendimento à cabeceira do leito mesmo, sabe? Esse trabalho que a gente chama capelania, ele é voltado para a cabeceira do leito, ou seja, é você estar próxima do paciente, é você escutar, não é só perguntar, mas é aquela visita que a gente fazia antes da pandemia, a gente visitava quarto por quarto, então a gente sabia quem era católico, quem não era, a gente sabia quem estava mais precisando, né? E hoje a gente se distanciou um pouco disso, e eu sinto essa falta, né? A gente distanciou tanto o trabalho como essa presença mais ativa junto ao paciente. Claro. E chega a ter no prontuário do paciente a religiosidade dele? No prontuário, geralmente eu acesso aqui quando o padre precisa fazer uma visita, ou eles me pedem, me passam o nome, eu verifico se o paciente é católico. Aí no setor eu ligo e pergunto do pessoal, porque aqui eu não tenho acesso ao prontuário, eu tenho acesso ao setor. Então eu sei qual o paciente que está internado, qual quarto ele está, mas ao prontuário eu não tenho acesso. Porque é uma questão ética também, então isso para mim não é permitido em pastoral. Mas geralmente eu ligo no setor, converso com o enfermeiro e pergunto para ele sobre o paciente que está pedindo isso, está pedindo aquilo, como que está esse paciente, se ele necessita agora desse atendimento do padre do pastor, se dá para esperar. Então eu faço uma abordagem junto à enfermagem e sempre peço para ela. A enfermagem é o meu elo ao paciente. Então ela já sabe, quando eu ligo perguntando, às vezes eles vão no quarto, agora que eu vou lá no quarto conversar. É assim, entendeu? Ou eles me retornam depois da conversa. Então eu tenho muito essa fonte nos setores, eles me ajudam muito. Ótimo. Na sua prática de assistência religiosa, como você compreende as crenças do paciente e da sua família? Não entendi. Cortou. Como você, na assistência religiosa, compreende as crenças do paciente e da sua família? Como que eu identifico? Geralmente eu chego abordando assim, olha, eu sou da pastoral, vocês pediram para a pastoral vir até o quarto, em que eu posso ajudar? Existe alguma situação que a pastoral possa auxiliar vocês? Eu vou mais nesse tom de conversa. Aí geralmente eles falam, olha, eu sou da paróquia tal, conversei com o padre que ele não pôde vir, ou sou da igreja adventista, mas o pastor não veio, eu não sei o que aconteceu. Então, eu nunca chego perguntando se é católico. Eu acho que isso é você fazer, tipo assim, é a mesma coisa que eu chegar e falar para você é casada? Já chegar abordando, né? Não, então eu chego sempre me colocando à disposição. Aí, geralmente, eles abrem, né? E eu nunca pergunto qual é a sua religião, diretamente, né? E isso era outra pergunta. Como você lida com as diferentes crenças religiosas? Tranquilo. Tranquilo. Eu não tenho assim... Eu vejo que não existe religiões. Existe a necessidade de uma atenção espiritual ao paciente ou à família, e não a crença que a pessoa tem. Eu respeito a crença e tento atender de acordo com o que ela necessita. Mas eu não fico, para mim, o católico ou o evangélico, o que importa para mim é que ele necessita de uma assistência espiritual. Aí ele vai me dizer o que ele precisa. Então, isso para mim é tranquilo. Se falar para mim, olha, eu preciso que o pastor venha, eu quero ser batizado, isso eu já até preparei, não aqui. Mas numa outra instituição que eu estava, eu preparei o batismo de uma paciente cardiopata. O médico pediu que nós preparássemos o batismo dela porque era o desejo dela. E nós preparamos junto com o pastor, eu, o capelão, no outro hospital que eu trabalhava, isso em Curitiba. A gente preparou o batismo dela. Ela foi batizada, colocamos uma piscina com água quente dentro do quarto e fizemos o batismo dela. Então, assim, isso para mim é muito tranquilo, porque eu não vejo a religião, eu vejo a pessoa. Ótimo. Como
você percebe o efeito da doença sobre a religiosidade e espiritualidade do paciente? Eu vejo assim, a questão da doença, isso não é do tempo passado, mas até hoje, muitas vezes ela é vista como algo que Deus quer. Poucas pessoas dizem assim, né? Não, eu vou superar isso, faz parte do tempo que a gente está vivendo, mas eu vejo muitas pessoas que enxergam a doença como algo, como um castigo, como algo que não deveria estar acontecendo, como se nós fôssemos pessoas que não deveríamos ficar nunca doentes, né? Então, assim, é o que eu percebo muitas vezes na fala. Quando às vezes a gente está conversando ou com um paciente ou com um familiar. Deus quer assim. Joga-se muita culpa em Deus, joga-se muita culpa no tempo, sem contudo lembrar que somos seres humanos e que nós não somos infalíveis, né? Nós estamos à disposição da natureza. E essa reação da natureza que nós vivemos é o resultado que nós estamos tendo. Muitas doenças, não é porque Deus quer, né? Mas eu vejo isso que as pessoas, uma grande maioria ainda enxerga isso como algo mandado por Deus. Positivo. Que lindo. Essa gatinha aqui do meio. Então eu percebo isso, sabe? É uma coisa muito forte hoje. E algumas pessoas aproveitam a doença para aprimorar mais o seu relacionamento com Deus. Muitas pessoas aproveitam muito o momento da doença para isso. E a maioria são pessoas assim, que independente de ser evangélico ou católico, são pessoas já de uma certa caminhada de fé. Então, vê a doença não como um castigo, mas que Deus vai ajudar a superar essa fase. Então, Ivana, parece que tem os dois contrapontos. Tanto pessoas que se afastam e ficam ficam se sentindo mal pela doença, quanto pessoas que, de alguma forma, ficam mais próximas da fé. Mais próximas. Buscam Deus mais ainda para superar a fase. Outros se afastam, não querem muito ouvir, fecha o olho quando você está falando alguma coisa, é como se negasse aquele momento, né? Mas isso é de pessoa para pessoa, né? Chega a ter uma falta de tratamento, não quero buscar, porque se é um castigo, se é uma punição, eu tenho então que vivê-la de alguma forma. Chega a ter isso? Eu não, aqui eu não cheguei a presenciar isso, mas já tive pacientes que não queriam fazer o tratamento, porque isso foi mandado por Deus, então para que fazer o tratamento? Vou superar se der certo o tratamento, mas não é algo que, entendeu? Então é tipo uma negação. Pega-se a doença e culpa Deus. Claro. No serviço de assistência religiosa, quais são as suas principais atribuições? Na assistência religiosa, por exemplo, na pastoral, vamos dizer assim, né? Na pastoral, a minha primeira atribuição é coordenar todo o trabalho de pastoral na assistência espiritual aos pacientes e colaboradores. E hoje, com o recesso dos voluntários, então a gente não tem os voluntários por enquanto. Como também apoiar os grupos voluntários, que são mais de 20 grupos que a gente tem no hospital, a questão no recesso. Então, não estão ainda atendendo. Então, com os voluntários, então, eu tenho a atividade da coordenação dos grupos voluntários, formação deles, trabalhar com a reciclagem deles, com a parte espiritual deles, também dos voluntários. Como hoje eles não se encontram no hospital, então, meu trabalho está sendo mais diretamente hoje
mais intensamente com a comunidade hospitalar. Mesmo nesse tempo de pandemia, as minhas atribuições elas estão mais voltadas à comunidade hospitalar. Quanto às outras atribuições de capelania, eu preparo toda a agenda do padre, tenho pessoas nos setores. Mas eu posso puxar no sistema e fazer. Sim, eu posso puxar no sistema e fazer. Mas também eu posso ter pessoas nos setores para identificar essa necessidade e passar para mim. Então, eu tenho um grupo no WhatsApp, eu tenho umas 3, 4 pessoas, e quando uma não pode, a outra pode passar as informações para mim para o atendimento de unção. Então, a gente faz esse trabalho também. Isso 3 vezes por semana. Quantas vezes por semana? 3 vezes por semana eu preparo a agenda do padre. Dá-se em média de 7, 8 pacientes, até mais, dependendo do dia, né? Então, ele atende UTI, emergência, sala de primeiro atendimento, os pacientes que estão entubados, aqueles que estão conscientes, mas estão numa situação mais grave, aguardando uma cirurgia de grande porte. E alguns setores que solicitam a visita do padre e também os pacientes que estão em cuidados paliativos quando a psicologia solicita para nós. Uhum. Antes da pandemia, a sua equipe era em quantas pessoas? Não entendi? A sua equipe, antes da pandemia, era em média de quantas pessoas? Então, antes da pandemia, foi em 2000, a gente finalizou em 2019, né, o ano, iniciamos 2020, era eu, o padre, e tinha mais 4, 5 irmãs que me ajudavam no atendimento junto aos pacientes, fazia atendimento nos quartos, a irmã que acompanhava o padre na CTI. Então, a gente tinha aí uma equipe muito boa, dava um grande suporte, né? Então, a gente sempre estava trabalhando em conjunto, né? Além dos voluntários, que tinha todos os dias um grupo visitando os pacientes. Bastante pessoas. Bastante pessoas. Eu tinha o grupo dos ministros samaritanos, então todo dia eu tinha um grupo que vinha à tarde, a partir das 2 horas até as 4, eles ficavam fazendo uma visita. Mas junto com, além desse grupo, eu também tinha outros grupos, às vezes um grupo que estava cantando, um grupo que estava fazendo a pastoral da escuta. Então, eu tinha vários grupos ao mesmo tempo. Então, todos esses grupos faziam parte do meu trabalho de coordenação. Perfeito. É a minha equipe, na verdade, né? E já que falamos bastante na pandemia... Como é que é? Já que falamos bastante da pandemia, ela modificou, você percebe que ela modificou a religiosidade e a espiritualidade dos pacientes? Se ela modificou a pandemia? Uhum. Eu vejo assim, houve sim uma queda, vamos dizer assim, né? Diminuiu, ela teve uma interferência muito direta. Por quê? Porque o paciente ele necessita da religiosidade, dos momentos devocionais, e também precisam tanto também da questão da, por exemplo, alguém entrar no quarto, fazer uma leitura bíblica, conversar com eles, dar uma mensagem, fazer um louvor naquele quarto. Isso não mais acontece. Não acontece mesmo, né? O máximo que a gente costuma fazer, agora a gente fez um pouco de recesso por causa da gripe H1N1, a gripe H3, na verdade, né? Da influenza, então a gente também não está fazendo nenhum momento de cantos nos corredores. A gente estava fazendo essa abordagem junto aos pacientes da Unionco. Então, cada 15 dias, numa sexta-feira, eu tinha um grupo, né? Tem desse grupo, a gente está aguardando para retomar. A gente ia lá, cantava, dava uma mensagem. Os pacientes estavam fazendo quimioterapia na sala, depois íamos ao ambulatório. Então, tudo isso a gente agora deu uma parada. Então, isso faz falta. Interfere muito. E em relação à religiosidade e espiritualidade dos pacientes? Sim. Mudou? Você acha que também mudou com a pandemia? Mudou bastante. As pessoas estão mais restritas, né? Elas não participam muito, então isso diminuiu bastante. De grosso modo, você acha que teve um afastamento? Oi? De grosso modo, você acha que houve um afastamento?
houve o distanciamento que a gente fala, né? As pessoas se distanciam de tudo, né? O medo distancia a pessoa de participar. Porque você não pode manter uma religiosidade ou uma religiosidade propriamente dita para alimentar a sua espiritualidade somente dentro de casa. Você necessita de grupos. No hospital você necessita da presença de grupos, de pessoas ali ajudando. Então, isso distanciou muito. Ok. O diagnóstico e o prognóstico interferem na tua assistência religiosa ao paciente? Não interfere. Eu acho que a gente procura ver apenas o que é mais urgente. Dependendo do prognóstico, a gente acelera o atendimento. E dependendo do prognóstico, hoje eu não estou com o capelão aqui, eu posso atender amanhã? Pode. Então, amanhã o capelão não está. Dependendo do prognóstico, dependendo da situação, eu tenho que articular o atendimento para o paciente, né? Uhum. Como que você percebe a equipe de profissionais, os demais? Como eles enxergam, como eles compreendem a assistência religiosa? Eles têm uma necessidade muito grande de ser assistidos espiritualmente. Os profissionais, os demais. Sim, os profissionais. De serem assistidos pela pastoral. Ou seja, quando eu chego no setor para fazer alguma coisa, a gente sente a necessidade que eles têm daquele momento. Então, muitas vezes vamos dizer aí, dias atrás, a gente fez alguns momentos aí, foi muito assim, solene, foi muito gostoso, porque todos eles sentiam a necessidade. Então, eles necessitam, seja o profissional médico, seja o profissional enfermagem, de outra área né? Eles têm essa necessidade. Eles clamam por isso. Tem momentos em específico que isso ocorre? Ou eles se procuram conforme a necessidade? Eles procuram conforme a necessidade e eu também ofereço os momentos. Entendi. Ofereço. Em relação à equipe, para os pacientes, não para eles, quando tem uma abertura de considerar assistência religiosa para os pacientes algo importante? Você diz da pastoral? Isso. Pela equipe de profissionais. Olha, tem profissionais que ele busca alguns momentos para dar essa atenção espiritual para o paciente, levar um textinho. Tem muitos profissionais que vêm à minha sala buscar um livrinho, um terço, alguma coisa para algum paciente. Eles buscam. Ou eles rezam com o paciente. Tem grupos que fazem isso. Eles vão lá no quarto, rezam com o paciente, dão atenção, conversam com o paciente. Isso depende muito da equipe. Depende do tempo que ele tem ali para fazer isso. Mas isso acontece no dia a dia. Você percebe, no geral, os profissionais mais abertos à religiosidade ou espiritualidade ou mais fechados? Mais abertos. Mais abertos. O que eles não estão tendo é muita oportunidade de se expressarem. Mas com a oportunidade de se expressar, os profissionais participam, assim, a gente percebe assim, uma participação. Isso independe da religião, mesmo não sendo católico. A gente vai fazer algum momento, eles participam. E você sente um respeito dos profissionais por você, pelo padre, pelo pastor? Quando acontece algum deslize, que pode, né? O ser humano não é, né? Perfeito. A gente sempre procura conversar, saber o que aconteceu com aquela pessoa, por que aconteceu aquilo, né? Muito difícil acontecer alguma coisa que, né, gerou um desconforto, alguma coisa assim. Muito difícil acontecer. Eu estou aqui há 3 anos e meio, vai fazer 4 anos. Se eu tive comigo não, mas se eu presenciei algum desconforto, foram 2 vezes.
Mas, assim, eles são muito receptivos. Quando a gente vai ao setor levar algum material, orientar, eles são receptivos, eles participam. Com o padre, eles já sabem que isso já é algo também do hospital, ter a pastoral, ter a presença do padre. Então, isso já é uma coisa que está dentro da própria mística interna, né, do corpo. Okay. E a dinâmica familiar influencia na assistência religiosa? Como assim a dinâmica do familiar? A família em si acaba Sim. influenciando na assistência religiosa? Olha, depende. Vamos pegar um exemplo. Dependendo da gravidade do paciente, tem familiares que eles acham que tem que ter o atendimento, o outro diz que não. Então, às vezes, você agenda o atendimento do paciente, aconteceu. Né? Isso não tem frequência, isso já aconteceu esporadicamente. A gente está fazendo um agendamento e o outro familiar dizer que não precisa. Um agendamento... Agendamento é para atender o paciente, né? Então, às vezes, já aconteceu de ter familiar que diz não precisar. E a gente fala, olha, mas o familiar tal que estava aqui solicitou. Ah, mas eu vou ver com essa pessoa então, porque não é para mim, entendeu? Isso acontece. É como se a gente tivesse, como é que eu posso dizer, pisando num espaço que naquele momento não foi liberado, entendeu? Então, às vezes acontece muito isso. Às vezes é um familiar que não está interagindo muito com a doença do paciente, vem esporadicamente, aí ele interfere num contexto, entendeu? Já chegou a gerar problemas? Problemas não. Por diferentes crenças religiosas? Não. Geralmente, quando a gente percebe, que é fácil de perceber, a gente tenta contornar a situação, né? Então, para não criar um conflito, para que o paciente possa ser atendido. Eu sempre vejo assim, atrás desse familiar existe um paciente que tem a vontade dele, expressa. Não é o familiar, né? Mas a gente respeita a posição do familiar e procura um outro momento atender o paciente, mas não deixamos de atender. Perfeito. Se você pudesse falar quais são as facilidades na assistência religiosa, o que seria? O que facilita? Facilidades? Eu acho que é a própria abertura de espírito das pessoas. Se não tivesse abertura de espírito, tipo assim, um hospital é uma situação muito diferente de você visitar um asilo, de você visitar uma casa de saúde, que não é uma unidade hospitalar. Porque você lida com pessoas muito diferentes um do outro. Então, as pessoas têm que estar com abertura de espírito. E para você fazer isso, você tem que trabalhar esse momento. Você não pode chegar e fazer. Então, eu sempre preparo o momento antes. Eu sempre mando antes para depois as pessoas fazerem aquela atividade religiosa. Por quê? Você tem que preparar as pessoas. Você não pode chegar com a atividade, a não ser que seja com o sininho de Natal, que é surpresa de Natal. Aí todo mundo brinca, né? Como dizer, todo mundo fica alegre, porque é Natal. Mas, tirando isso, a gente sempre procura mandar um convite, a gente sempre procura fazer um pré antes para poder preparar a pessoa espiritualmente, né? Eu acho que tem que ter abertura de espírito. Fora disso, a gente fica fazendo, só fazendo, mas não atinge. Perfeito. E ao contrário, quais são as dificuldades da assistência religiosa? Eu acho que a dificuldade da assistência religiosa, ela está para a gente ser criativo. Não existe dificuldade de assistência religiosa. O que talvez dificulta é não ser criativo para poder fazer com que essa assistência religiosa chegue até onde ela tem que chegar. Ou seja, no paciente, ou no familiar, ou no colaborador, ou no médico. Até no administrador da instituição. Como que isso vai chegar? Como que você pode usar essa criatividade? Né? Então, tem que ser criativo. Você não pode
Dificuldade, eu acho que até para uma enfermagem entrar no quarto para fazer uma medicação, ela pode ter uma dificuldade. Ela tem que ser criativa para funcionar a vida de um paciente que às vezes já foi furado várias vezes. Eu digo isso pela religião. Tem pessoas que têm bloqueios com religião, bloqueios com espiritualidade. Então, a gente tem que usar um meio criativo de se aproximar, né? E aos pouquinhos fazendo alguns toques. Consegue trazer e se lembrar de algum exemplo que você precisou ser criativa? Lembro. Eu lembro que eu levei o material para fazer espiritualidade no setor, e o setor foi bastante assim, não participou, ignorou. Os profissionais. Era uma atividade religiosa que eu estava fazendo no hospital todo. Eu tinha mandado o convite, pré-convite, e depois eu fui fazer os momentos. Aquele setor não participou, o setor. Ele viu acontecendo na frente do setor com os outros demais, mas ele não participou. Depois eu fiz abordagem com a chefia, diretamente, conversei com ela. Falei, olha, eu senti a necessidade de que é um momento especial e que nós precisamos fazer esse momento. O que você acha disso? Você acha que a sua equipe precisa ou não precisa? Como que você enxerga isso? Então, ela... então vamos fazer. Como que você quer que eu faça? Só me diga qual o horário e reúne a equipe que eu venho e a gente conversa. Aí a gente fez. Deu certo. Né? Deu certo. E algumas outras vezes que a gente chega com o convite, ou chega com a espiritualidade pronta para que eles possam fazer, às vezes você chega, tem sempre alguém que, naquele momento, por alguma situação que está acontecendo, e a gente tem que ser perceptível que não é o momento de você talvez estar naquele momento, né? E às vezes você está no horário errado, né? Claro. Então, a gente tem que ter essa percepção, né? Então, mas eu tento sempre retomar depois, eu nunca obrigo, né? Eu retomo. O que você faz quando a fé, a religiosidade do paciente se esgota ou ela precisa de novas alternativas diante da doença? Eu acredito que, na minha experiência, de tanto tempo na pastoral, de abordagem com o paciente, a gente tem que ter um pouco de inteligência emocional para poder perceber que o paciente passa por fase de desolação. A doença causa uma certa desolação. E para chegar ao momento do consolo, que é você levar a espiritualidade também, você tem que entender que o paciente, quando ele não olha para você, quando ele não abre o olho, quando ele fica quieto no seu canto, não responde nada, a gente tem que respeitar. Porque você está invadindo um espaço sagrado. Então, a gente tem que ter essa inteligência emocional. Isso é uma coisa que eu converso muito com o capelão, a gente conversa muito sobre isso. Porque não é só chegar jogando água benta ou rezando, mas tem que entender se a pessoa está realmente aberta para aquilo, né? Perfeito. Estamos quase acabando, tá, Ivani? Tá certo. Na verdade, mais duas perguntinhas. Você já se deparou com dilemas éticos profissionais na assistência religiosa? Não. E dilemas éticos pessoais? Pessoais? Isso. Eu me recorde diretamente, não. Algo que tenha mexido um pouco com a tua índole, com os teus valores, de alguma forma? Não. Como você acha que a assistência religiosa mudou a sua vida, assim, como ser humano, Ivanilda? Olha, a assistência religiosa, cada vez que eu faço uma abordagem, que eu acolho um familiar, que eu escuto um familiar, eu sinto que eu preciso rezar mais, para que a minha espiritualidade possa ser forte no momento em que aquela pessoa está precisando. Então, assim,
me fortalece muito quando eu atendo, mas eu procuro depois me reabastecer. Por quê? A gente perde muito, mesmo escutando, porque a gente introjeta aquilo, né? A gente vai escutando, aquilo vai entrando. Então, depois eu procuro me meditar um pouco. Eu tenho minhas formas, né, de terapias, eu diria assim, eu mesma, né? Sair um pouco daquele cenário que eu estive. É deixar para trás mesmo, né? Eu até fico em home office, se precisar, pode me chamar, mas eu não levo para casa a situação. Eu deixo ela para trás. Não deixo no meu trabalho, porque não vou deixar no meu trabalho. Eu procuro não lembrar, eu procuro deixar aquilo. Se eu voltar a atender, eu dou continuidade, entendeu? Mas a minha vida religiosa, a minha vida de espiritualidade, é uma coisa que eu cuido muito e cultivo muito. Ivanilda, só posso te agradecer muito. Obrigada. Essa fala, ela foi extremamente valiosa, extremamente importante e com certeza contribuirá muito para esse trabalho. Muito obrigada, agradeço também a confiança, né, de você ter me procurado, feito essas perguntas. Eu acho que quando você entrou em contato comigo, eu fiquei assim pensando muito sobre como, né, contribuir nesse teu trabalho, porque não é apenas um trabalho, né, é uma coisa que você está levando para a tua vida profissional. Então, isso é muito importante. Então, eu agradeço também a confiança. Obrigada. Ivanilda, pode passar o seu e-mail? Posso, Ivanilda? Tá. Me passa no... Pode ser o meu pessoal? Pode. Ivanilda 0826. 0826. @gmail.com. Fechado. Aí eu vou te mandar lá o termo de consentimento e aquele pequeno. Deixa eu te perguntar, por acaso você teria indicação de outras pessoas, ou capelão, ou religioso para me passar? Eu vou dar uma olhada. Você gostaria também que fossem evangélicos? Tanto faz. Isso não... A orientação... Eu vou te passar, então. Eu vou te passar o contato. Talvez você até tenha um pouquinho de dificuldade de falar com elas por causa do horário de trabalho delas, mas são pessoas, assim, que poderiam contribuir, que são coordenadoras de grupos voluntários e que fazem muitas atividades, faziam, né? Estavam aqui, de vez em quando elas vêm ainda trazer algumas atividades para a gente. Eu vou te passar, então, o nome da Raquel, que ela é coordenadora do grupo Projeto Vida. Projeto Vida não, Raquel é do grupo Projeto Alegrar. E a Ana Regina, que é do grupo Projeto Vida. Elas duas são evangélicas. Eu vou te passar também, se você quiser fazer uma entrevista, conversar um pouquinho, trocar umas ideias com a dona Ivonete. Ela é coordenadora do grupo de ministros e samaritanos, é uma pessoa encantadora. Eu acho que ela tem muito para contribuir com o teu trabalho pelas experiências dela também. Claro. Eu te agradeço muito. Depois, se puder passar ali no WhatsApp. Tá bom. Vanilda, muito obrigada. Obrigada, eu te abençoe. Tudo bom para você. Assim que ele estiver finalizadinho, eu vou mandar, porque eu sei que é mais um material para a gente estudar, né? Ótimo. Tá bom, muito obrigada, tá? Você, e até uma próxima. Tá bom, Deus te abençoe, precisando estou à disposição. A nós, tudo de bom. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.